Chuchuzito do Papo de Gel, mas que satisfação então aí para mais uma aula de geografia, para a gente discutir as camadas internas da Terra. E aqui um detalhe importante, essa aula ela é a base, o alicerce, o sopé, né, de uma série de outras aulas que a gente já teve, outras que a gente vai falar ainda, mas que trabalham com a questão da geomorfologia planetária. Então, a gente teve aulas que a gente falou sobre movimentos de placas tectônicas, movimentos convergentes, divergentes, transformantes, né? Quando a gente fala de vulcanismo, quando a gente fala, teve uma aula que a gente falou sobre abalos sísmicos, toda essa dinâmica ela está relacionada basicamente à estrutura interna da Terra. Então, essa aula aqui, digamos assim, ela é um pré-requisito. Ah, mas ela aparece muito nas provas de Enem vestibular, professor? Não aparece, querido aluno, de voz muito estranha. Não aparece tanto, mas de vez em quando tem uma outra pergunta que são sobre as camadas internas ou utilizam esse conhecimento para montar um contexto mais aprofundado de outros elementos, beleza? Então vamos lá, vamos começar aqui com o seguinte. O primordial é o seguinte, Chuchu, quando a gente está pensando a distância entre a superfície do planeta, a parte mais externa, né? Então a superfície do planeta, e o ponto central do núcleo, ou seja, lá o miolinho, o caroço, o centro do planeta, a gente tem uma distância de aproximadamente 6.370 quilômetros, tá? E claro, devido à nossa tecnologia limitada, o ser humano conseguiu chegar no ponto mais profundo ali, um pouco mais de 10 quilômetros através da crosta. Esse poço, aliás, ele foi escavado lá na época da União Soviética, na região no que era a União Soviética, né? É o chamado Poço Super Profundo de Kola, na Rússia, onde os soviéticos eles chegaram a 12,2 quilômetros. Tu vai ver aqui, ó, a marcação de quilômetros em profundidade, certo? E aí, claro, quanto mais tu chegava, mais os caras escavavam, a pressão ia aumentando, a temperatura se elevava, chegou ali a 180 graus centígrados, e aí a galera viu que complicou o negócio, tá? Ou seja, a gente vai ver isso daqui a pouquinho, mas já dando spoiler, o ser humano nunca chegou no manto terrestre, por exemplo, que é a camada logo abaixo da crosta. Não. A gente mal conseguiu atravessar a crosta, chegar quase na metade dela. Agora, tá, então como é que a gente sabe o que acontece, o que tem no interior do planeta? Primeira coisa, Chuchu, os estudos que vão explicar a estrutura ou as estruturas internas do planeta são feitos de maneira indireta. E isso aqui, muita atenção, porque é importante. Olha só, a gente tem um estudo de maneira indireta do que acontece no interior do planeta. E aí se começam a entrar as hipóteses, certo? Que vão ser, às vezes, né, discutidas, analisadas, a sua veracidade e tal. Como é que se estuda de maneira indireta esse interior do planeta? A partir de ondas sísmicas. E essas ondas sísmicas vão se dar ou por movimentos tectônicos, né? Abalos sísmicos, movimentos orogênicos e por aí vai, ou até mesmo tu vai ter, claro, um nível muito menor, mas ondas sísmicas geradas por explosões nucleares, e aí causados pelo ser humano, né? Testes de armas nucleares e tal, e isso vai levar a um certo saculejo, né? Um abalo sísmico, treme tudo, e aí tu vai ter propagação de ondas. A gente teve uma aula que a gente falou sobre abalos sísmicos, se não tá ligado, vai assistir ela. E essas ondas sísmicas se propagam, então tu tem vários tipos de onda P, onda S, por aí vai. E cada tipo de onda se propaga de uma maneira no interior da Terra de acordo com a composição da camada do interior da Terra, com a densidade, está no estado sólido, está no estado plástico. Essas ondas vão se comportar de maneiras diferentes, sacou? Então, claro, tem muito da física nesses estudos indiretos, tanto que a gente vai chamar de geofísica, e aí a ideia de como tu vai captar essas ondas sísmicas através dos sismógrafos, a velocidade, o comprimento de onda, tudo isso ajuda a entender. Bom, se ela passou por aqui, o ponto de emissão da onda sísmica foi em tal lugar, e ela chegou aqui em tal comprimento de onda, em tal velocidade, passou por um meio sólido. Não, passou por um meio plástico, né? Pastoso. Então, é essa a lógica.
Tá certo? Chuchuzito. E aí, claro, a gente não pode deixar de falar disso aqui, ó. A sismologia é o ramo da geofísica que estuda os terremotos, ou sismos, e suas causas e efeitos, e a propagação das ondas de vibração emitidas pelos terremotos e explosões, que são explosões nucleares que a gente vai gerar. Por intermédio desses, podemos estudar o interior da Terra. Então, mas então não se tem certeza absoluta. Certeza absoluta nós só temos que todo mundo morre um dia. Mas de resto, Chuchu, não. Né? Claro, se faz uma série de estudos sérios e a partir desses estudos tu começa a ter uma ideia de como é o interior da Terra. E é bem aceito, né? Vai ser discutido, como eu falei antes, e quando tu vai ter a comunidade científica que trabalha com essa área da geofísica, entende que, bom, tem uma lógica, tem uma estrutura de pensamento, de pesquisa, de dados, tá, né? Corroboramos essa afirmação, beleza, aí a gente vai aceitando, tá bom? Vamos lá, tem aqui, até não coloquei, eu vou colocar depois nos comentários ali embaixo. Tá ligado os comentários ali embaixo, né? Logo abaixo de onde tu colocou teu like já, tua curtida, né? No vídeo, obrigado. Mas vou colocar um link de um filme chamado O Núcleo. Tá? É um bom filme? Não, não é um bom filme. É um filme bem mais ou menos e falha violentamente em uma série de questões de geofísica. Mas, para diversão, para dar uma ilustrada, ajudar a ter uma referência visual, talvez valha ali. Vou deixar o trailer do filme aqui nos comentários, depois tu assiste ali se tu tiver estômago preso. Tá bom? Bom, vamos lá. Dito isso, partimos para o centro do planeta. E aí, né, antes de mais nada, a gente tem que entender o seguinte: a partir desses estudos de maneira indireta, a gente consegue dividir a Terra em 3 camadas básicas, que podem ser até divididas em outras maneiras, tá? Essa divisão em camadas básicas, a gente está praticamente considerando o quê? A gente está considerando a divisão química. Deixa eu colocar aqui, ó, a divisão química das camadas internas, pela composição dos principais elementos químicos que vão formar cada camada, tá? Então, assim, Chuchu, a gente tem uma divisão, a gente pode classificar o interior da Terra, as camadas no interior da Terra, sobre os aspectos químicos, e aí a gente tem crosta, manto e núcleo, ou a partir dos elementos físicos, que a gente vai ter a astenosfera, litosfera, mesosfera, endosfera, tá? Mas isso a gente vai ver mais para o final. A gente vai trabalhar nessa aula com a divisão a partir dos elementos químicos, tá? Então, basicamente, 3 camadas internas. Lembrando, essa divisão em 3 camadas internas, ela é básica num nível absurdo. Tu consegue ter uma divisão maior. Por exemplo, eu coloquei aqui, ó, a figura. A gente tem um núcleo dividido em núcleo interno, núcleo externo. A gente tem um manto, que pode ser dividido em manto inferior e manto superior. A crosta é dividida em crosta continental e crosta oceânica, sacou? Então, claro, a gente faz uma divisão muito básica, 3 camadas internas, mas não, elas têm uma certa divisão. O núcleo é dividido, o manto tem suas características, a crosta é dividida e por aí vai, certo? Então, mas essa imagem tem várias, né? Nas internetas da vida aí, tu encontra uma série de imagens e tal, e elas têm uma coisa em comum, que aqui é legal de tu ficar ligado, que é o seguinte: elas têm, todas elas basicamente, uma falha de escala, inclusive essa que eu estou usando aqui. Porque assim, as dimensões, as proporções das camadas, não tem, tu não vai encontrar nenhuma imagem que seja mais ou menos proporcional, tá? Não tem. Porque, por exemplo, assim, a crosta, eu gosto sempre de usar referência, talvez tu já tenha escutado, Chuchu, se tu pegar uma maçã, vral, chuchuzinho, o poder da edição. Olha só, vamos imaginar o seguinte, a Terra no tamanho dessa maçã aqui, tá? Para tu ter uma ideia, eu vou fazer aqui a mágica, com o poder da mente, vral, opa, saiu. Aliás, já vou comer agora. Olha só, imagina aqui
tá? Tá vendo? Proporcionalmente, a crosta terrestre, se a Terra tivesse o tamanho dessa maçã, a crosta terrestre seria um pouco mais fina do que a casca dessa maçã. Tá ligado? E aí, claro, nas imagens que tu vai ver nas internets, tu vai ver que essa proporção é abandonada. Então, mas enfim, tem essa lógica aí, tá? Eu vou fazer mais um corte de edição porque eu vou guardar a maçã na geladeira para ela não estragar, porque eu vou comer depois. Bom, enfim, o fato é, essas questões de escala, elas falham nessas imagens de internet. Então, e nos livros didáticos também, tá? Não te preocupa. Mas tu ter essa noção, né, de que a crosta é extremamente fina, uma película, se a gente fosse pensar, em comparação ao manto, que é a camada mais espessa, a questão do núcleo e tal, isso é importante. Vamos começar aqui, fazendo essa viagem, mergulhando no interior das camadas internas com o núcleo. Vou usar aqui um vermelhinho mais escuro, né, para a gente falar de núcleo terrestre. Ele é formado por duas porções, que a gente falou antes, né, no núcleo interno e externo. E o que acontece? A parte do núcleo externo, Chuchu, olha só, ele tem uma consistência líquida, tá? Aqui líquido eu vou colocar entre aspas, porque não quer dizer que ele seja líquido, água, estado pensando em água, não. Ele tem um estado plástico, tá? Então quando está pensando o núcleo externo, tem que imaginar uma estrutura que nem, não sei se tu já sovou um pão, fez pão caseiro já na tua vida, não deve ter feito, olhando pra tua cara dá pra ver que não. Mas para quem já sovou um pão, uma massa de pizza, tu tá ligado quando tá sovando aquela massa e ela tá meio, não é nem sólida, não é líquida, ela tá meio pastosinha. Cara, isso é um estado plástico da matéria, certo? E o núcleo externo tem esse estado plástico. De vez em quando vai aparecer aí numa prova, talvez tu faça, estado líquido. Tá, aceitamos, apesar de não ser. Enquanto que a estrutura interna, olha aqui, ó, sólido. E aqui tem um ponto importante, e obviamente mais densa, tá? O núcleo, tanto interno quanto externo, se acredita que ele seja composto por uma grande estrutura metálica formada por ferro, na maior parte, e níquel. Por isso é muito comum se utilizar o termo NIF quando a gente está trabalhando com núcleo interno e externo. Núcleo interno e externo, NIF. Porque a composição básica, níquel e ferro, pega esses dois, os símbolos desses dois elementos químicos, formou ali NIF. Tá? Então, Chuchu, o grande lance é esse. Nisso, o que vai acontecer? Vamos falar um pouquinho do núcleo interno. Núcleo externo, tá? Ou melhor, núcleo interno, perdão, tá aqui ele, mas lá no coração do planeta, ele deve ter a mesma composição que o externo, né? Tá ali, mas devido à altíssima pressão, e aí tu vai lembrar, essa pressão aqui gerada por algo que a gente chama de gravidade. Imagina tudo o que está ao redor do planeta, né, na crosta, no manto, no núcleo externo, está tudo sendo puxado pela gravidade por um ponto central, lá a 6.370 km no coração do planeta, no interior do planeta, bem na meiuca do planeta. Então, toda essa pressão que a gente tem aqui, ó, né, pela gravidade, está jogando tudo para aquele lugar. Eu tenho uma pressão muito alta, claro, que me leva ao aumento da temperatura, mas essa pressão é tão grande, que tudo que está presente lá no núcleo interno, você acredita que faz o quê? Vai estar tão compactado, tão pressionado, que está colado no outro, formando uma estrutura sólida. Então, esse é um ponto interessante. A gente vai entender que o núcleo interno tem uma estrutura sólida. Aquela propagação de ondas sísmicas que eu falei para vocês no início, corrobora a ideia de um núcleo interno sólido. Tá? Com a temperatura elevada, em torno de ali 5.000 graus, entre 5 e 6.000 graus Celsius, devido à pressão. Maior pressão, regra básica, maior pressão, maior temperatura. Só que a pressão é tão grande que mesmo com a elevada temperatura, tu vai ter uma estrutura sólida. Tá? Olha só, ele tem mais ou menos ali 1.250 km de espessura, não é lá muito espesso, e uma densidade próxima a 13 gramas por centímetro cúbico. Beleza. Agora, o núcleo externo, vamos colocar ele aqui no vermelhinho, ó, núcleo externo. Opa, vermelhinho e veio laranja. Aí não. Núcleo externo. Ele ocorre ali, ó, entre 5.000 e 2,8 mil quilômetros de profundidade.
Tá? Depois eu vou ter uma imagem lá no final da aula que eu acho mais interessante, se vocês quiserem ter, né? Vou deixar você tirar um printzinho, tá? E a sua temperatura é superior à temperatura de fusão, por isso ele é plástico. Olha aqui, ó, aqui estava líquido, né? Mas eu coloquei líquido de propósito para dizer assim, ó, pode aparecer numa questão como líquido? Pode, mas ele está no estado plástico, tá? Pastoso, aquela coisa tá. E essa viscosidade é baixa, então ele está uma massa ali de pão que não vai dar muito certo, tá? Chuchu, sendo capaz de gerar movimentos convectivos, beleza? Tem densidade entre 6 e 9,9 gramas por centímetro cúbico, e a temperatura um pouco mais baixa, né, do que o núcleo interno, digamos assim, que é de 3.300 graus Celsius, beleza? Bom, então eu tenho essa estrutura metálica, NiF, né, ferro e níquel, estrutura metálica, ou ela vai ser sólida, que é o núcleo interno, ou ela está no estado plástico, pastoso, que é o núcleo externo, e o núcleo da Terra, ele tem a capacidade de girar, olha só, ele gira, como todo o planeta. Os cientistas acreditam que isso gere uma corrente elétrica, e aí tu tá ligado em física, como a corrente elétrica gera sempre um campo eletromagnético, e isso vai ser o campo magnético da Terra, tá? Então a gente tem um campo magnético terrestre e eu queria muito fazer uma aula, e acho que vou fazer logo uma aula sobre campo magnético terrestre, que eu acho massa pra caramba, e é isso que permite, por exemplo, tem uma série de efeitos, então determina a orientação de voo de algumas espécies de pássaros, as espécies que vão migrar em longas distâncias seguem o campo magnético da Terra, influencia na questão da aurora boreal e aurora austral, tá ligado? A aurora, é um luminoso, maravilhoso, que tem no céu, nas partes, né, de grandes latitudes, vai interferir, por exemplo, na questão de navegação, o uso da bússola, a bússola, a famosa bússola, só vai funcionar por conta desse campo magnético da Terra. Tá? Então, isso aqui é importante, o núcleo ele tem movimento e esse movimento gera um campo magnético da Terra. Aí, olha só, ponto importante aqui. Olha aqui, ó. Núcleo da Terra parou de girar e pode se inverter, sugere estudo de 2023. Saber como o núcleo interno gira pode esclarecer o processo de profundeza do planeta. Bom, aí o que acontece? Vou deixar o link de uma reportagem aqui na descrição. Se tu te interessou por isso aqui, vai lá, né, dá uma olhadinha. Não vou especificar isso, né? Porque nessa aula sobre campo magnético eu vou trazer essa ideia de inversão, movimento do polo magnético, inversão, movimento, para a gente entender o campo magnético terrestre. Mas isso aí é para outra aula, chegaremos lá. Bem, saímos do núcleo, vindo para o exterior, a gente passa por quem? Pelo manto. O manto terrestre, Chuchu, olha só, vamos colocar aqui em laranja, é a camada mais espessa, ou seja, né, tem uma espessura maior, ela vai ali, tem uma profundidade muito grande. Ele possui uma espessura de quase 3.000 quilômetros e se formou há 3.008 bilhões de anos. E aqui é um ponto importante. Quando a gente está pensando no que a gente vai chamar de Terra primordial, ou seja, tá ligado? A Terra surgiu lá há mais ou menos 4,6 bilhões de anos, beleza. Passou-se o tempo, né, e no início a Terra ela era uma grande bola de fogo. Sou eu, bola de fogo, cara. Então assim, tu não tinha o que a gente vai chamar de crosta. Tu tinha basicamente, digamos assim, o manto era a parte externa do planeta, né? Então tu tinha uma grande bola de fogo aqui assim. O núcleo lá se formando, os materiais mais densos como ferro e níquel indo em direção ao núcleo. Essa parte externa era uma grande, né, estrutura rochosa derretida, então está no estado plástico. Por volta ali do seu 3,8, 4 bilhões de anos atrás, então, né, passou, vamos dizer assim, quase 1 bilhão de anos depois que a Terra surgiu, tu começa a ter uma atmosfera se formando. E à medida que essa atmosfera ela vai se formando ao redor do planeta, tu vai começar a ter a redução da temperatura na parte externa. E essa redução da temperatura na parte externa vai permitir que esse material rochoso plástico dessa Terra primordial, na
na parte externa comece a resfriar e se solidificar. Ou seja, a partir da formação da atmosfera, tu começa a ter a parte externa do planeta se tornando sólida. E aí que eu vou ter a formação da crosta. Pegou a visão? Tá? Então, isso é um ponto importante. Então, olha só. A gente começa a ter esses 3,8 bilhões de anos porque a gente começa a separar essa camada externa, já está ficando sólida, da parte interna, que é o manto. Beleza. O manto se apresenta um comportamento fluido, plástico, que a gente falou, temperatura elevada, material rochoso vai semi-pastoso e vai se movendo. Tu tem aqui movimentos de convecção. Esses movimentos de convecção, tu tem que lembrar que eles são fundamentais para entender hoje, né, um movimento de placas. Opa, não, né? Tectônicas. Certo? Ou seja, se tu vai ter lá o que a gente já viu em aula, movimentos divergentes, convergentes, transformantes, a gente vai ter abalos sísmicos, orogênese, eperogênese, tudo se deve, em grande parte, e essa é a teoria mais aceita, de que a gente vai ter movimentos convectivos no manto que acabam influenciando o movimento da camada externa, que é a crosta terrestre. Beleza? Então, o que acontece? A gente tem aqui o manto dividido em manto superior, tá? Vem logo abaixo da crosta, então tu tem a crosta sólida, logo abaixo tem o manto superior, e aí ele tem uma consistência, olha só, similar à camada acima. Ou seja, a gente está pensando numa estrutura, né, que está ali mais ou menos num estágio de plasticidade não muito grande, mas que permite uma convecção, tá? Ele situa-se entre 400 e 90 quilômetros sobre os continentes e entre 5 quilômetros sobre os oceanos. Profundidade diferente. Claro, a crosta continental é mais larga, a crosta oceânica é mais fina, a gente vai ver isso daqui a pouquinho. Ele é sólido, tá? Com a presença de uma zona com material parcialmente fundido em comportamento plástico. É aqui que eu tenho os movimentos convectivos. Isso aqui, tá? Certinho? E aí, olha só, Chuchu. Claro, aqui, dá uma olhadinha. Olha, aqui eu teria um núcleo, né? E aqui eu teria o manto, tá? Diferenciando o manto inferior e superior, não, mas a animação é isso, ela vai simplificar um pouco a vida, tá? Mas olha só, movimento convectivo, o magma mais quente do interior do manto acende, chega à próxima crosta, resfria, fica mais denso e vai voltar para as profundidades. Aí chega perto do núcleo, esquenta e por aí vai fazer esse movimento, né? Então, o que a gente vai ter na água, no ar, enfim, esses movimentos convectivos acontecendo. De boas? Chuchu, proximidade, o núcleo mais quente, crosta mais fria, esse magma, que é a rocha derretida que está presente no núcleo, no manto, vai começar a se movimentar. Chuchu, e a gente vai ter no manto inferior, aí claro, mais perto do núcleo, as temperaturas são bem mais altas, chegando ali a 2.200 graus Celsius, tá? Alguns ali colocam 3.500, enfim, temperatura bem elevada. E o que acontece? Ele está no estágio, esse núcleo inferior, sólido. Por quê? Por uma questão de pressão. Ah, mas o núcleo externo é pastoso e o manto inferior é sólido. Como é que pode isso? Pela composição química. Aí tu tem que levar em consideração a composição química. A composição química que a gente vai ter, por exemplo, no manto, ela é muito mais diversificada. Tu tem uma série de outros elementos químicos que se acredita que não aconteçam exatamente no núcleo terrestre. E isso permite que o núcleo inferior, com maior temperatura, seja sólido, tá? Então, bem dizer, é aqui que a gente vai ter no núcleo superior, nessa parte em que ele adquire essa característica de estado plástico, é que a gente tem as correntes de convecção. E aí tu não pode esquecer nunca, jamais isso aqui, ó, tá? O elemento que vai levar ao movimento de placas tectônicas e todas as consequências disso se dá pelas convecções que acontecem no manto terrestre. Foca nisso, tá certo? Chuchuzito, vamos lá? E para a gente ir para a última camada, o que acontece? Opa, vamos lá. A crosta.
tá aqui a crosta terrestre. A camada mais superficial, lembra disso aqui, ó? Lembra do desenho aqui, a camadinha verde aqui, ó, crosta terrestre, superficial. Corresponde a 0,7% da massa terrestre, ou seja, lembra da maçã? É isso, né? É nada. Sua espessura, ela é variável, sendo maior onde há grandes montanhas. Então, repara, a crosta continental, ela é mais espessa, a crosta oceânica é menos espessa. Beleza? Conseguimos dividir a crosta em duas estruturas: crosta continental, crosta oceânica. E isso depende muito da composição química de cada uma. Composição química, densidade, processo de origem, evolução. Mas essa divisão aqui, ela é mega importante. Vamos dar uma olhadinha aqui, ó, em aspectos gerais. Vamos dividir aqui em amarelo. Não, vou pegar aqui. Vamos no vermelhinho aqui, ó. Crosta continental. Então, eu vou até mudar aqui a cor, ó. Crosta continental. Mais espessa, beleza? Ó, possui uma espessura variável entre 25 e 70 km. E aí, claro, as maiores espessuras estão nas regiões de cordilheira montanhosa, então nos Andes, Himalaia. Eu vou ter uma espessura maior. Mas como assim? Como assim espessura maior? Vamos fazer aqui, ó. Imagina que eu tenho a crosta aqui, aí eu tenho uma montanha. Tá? Então tá aqui, ó. E aí eu tenho isso aqui, ela mergulha também. Chuchu, essa parte da cordilheira montanhosa, ela vai ser muito mais espessa, ó, do que essa aqui, por exemplo. Entendeu? Então, onde eu tenho cordilheiras montanhosas, eu tenho até 70 km de espessura, ou mais. Ela é sólida, e aí no caso da crosta, ambas são, tanto continental quanto oceânica, com densidade entre... Essa, na crosta, a densidade é interessante, tu tá ligado. Ah, preciso decorar isso para uma prova? Não. Talvez, depende da tua prova de vestibular. Mas olha só, 2,5 gramas por centímetro cúbico. Se eu pegar a densidade da crosta oceânica, já vindo para cá, ó, 3,2 gramas por centímetro cúbico. Por que isso tem de relevância? Quando eu tenho do choque da crosta oceânica com a crosta continental, a mais densa ela vai ser empurrada para baixo. Entre o choque de uma crosta oceânica, por exemplo, placa de Nazca, e uma crosta continental, por exemplo, placa sul-americana, quando as duas colidem, a gente vai ter a formação de cordilheiras montanhosas, a Cordilheira dos Andes, por exemplo, só que a placa oceânica mais densa, ela tende a se afundar, ela vai mergulhar, vai sofrer um processo de subducção, ela mergulha, ela é empurrada em direção ao manto, e à medida que ela mergulha em direção ao manto, ela vai encontrando maiores temperaturas, e o material rochoso da crosta oceânica sólida vai passando para o estado plástico. Vai virar magma. Sacou? Então, isso é importantíssimo. Do choque, da convergência de placas continentais e uma oceânica, o que vai acontecer? A oceânica, por ser mais densa, subducta. Não esquece. Ó, composição química é de elementos mais leves, essencialmente silicatos aluminosos, tá? E aí tem um ponto que é legal de tu estar ligado, que é o seguinte... por isso que a gente pode chamar a crosta continental de cial. Tem uma composição ali muito mais intensa de silício, alumínio, e isso vai fazer com que a gente tenha esse apelido, tipo NIF. Desculpa, tipo NIF dando o núcleo, tá ligado? A composição mineralógica ela é granítica, e aí granito, que a gente pode entender muitas vezes formado em períodos pré-cambrianos. Então, as questões, por exemplo, dos escudos cristalinos permitem o entendimento do predomínio de granito em áreas de crosta continental, né? Tá? E ó, apresenta a idade de 4,5 bilhões de anos. Beleza? Vamos lá, Chuchu. E aí o que acontece? E essa aqui, tanto a continental quanto a oceânica, eu vou até puxar aqui, ó. É aqui que a gente vai ter essa crosta. Não esquece, ela está dividida, ela tá quebrada, não é uma camada única, ela está dividida em várias partes. Essas partes são as placas tectônicas. Pela madrugada, tá? Bom, chuchuzito, olha aqui, ó, crosta oceânica, tá? Primeira coisa, ela é menos espessa que a crosta continental, entre 5 e 10 km, repara aqui, ó, bem menos espessa,
camadinha mais fininha ainda, tá? E o que acontece? Ela vai ser ainda menos espessa nas regiões de fossas oceânicas. Então, por exemplo, Fossa das Marianas. Pô, a maior profundidade que a gente tem, são quase 12 quilômetros de profundidade. E aí a crosta oceânica ela vai ser... e a crosta oceânica, ó, bem menorzinha, mas bem menos espessa. Tá? A gente viu aqui a densidade é maior em comparação à crosta continental, portanto, ela subducta quando encontro da convergência com uma placa continental. Tá? Composição aqui, ó, bastante ferro. Composição química é basicamente de silicatos magnesianos, por isso a gente pode chamar de cima. Cima. Então, se eu vou chamar a crosta continental de cial, crosta oceânica eu posso encontrar o termo cima. Silicato, magnésio e por aí vai, tá? Composição mineralógica é basáltica e isso aqui é interessante. Fica ligado. A composição básica da crosta oceânica, em qualquer oceano, Pacífico, Índico, Atlântico e tal, é basalto. Por quê? A ideia de formação constante. Porque, olha só, essa crosta oceânica subducta, mergulhou em direção ao manto, virou magma. Depois, quando tem uma dorsal oceânica, com atividade vulcânica, por exemplo, a dorsal mesoatlântica, tu vai ter esse magma sendo expelido. Então tu tem um processo de reciclagem ao longo da existência do planeta Terra, de 4,6 bilhões de anos, um processo de reciclagem que vai, né, destruir e reconstruir crosta, sobretudo oceânica. E aí eu tenho rochas basálticas. Diferença interessante em relação à crosta continental. Beleza? Sua idade é cerca de 180 milhões de anos. Isso aqui, basicamente, deixa eu pegar aqui, ó. Pós-fragmentação do Pangeia. E aí eu já estou bolando a nossa aula sobre deriva continental para logo mais. Tá certo? Bueno. Chuchu, olha aqui. Isso aqui é massa. O que acontece? Mas a divisão entre o núcleo, o manto e a crosta é assim, no seco, sem guspe, não tá lagado só. Terminou um, começou o outro. Não. A gente tem as chamadas descontinuidades. Certo? Ou seja, são elementos ou partes da estrutura interna da Terra que apresentam essa transição entre uma estrutura e outra. Então a gente vai ter, por exemplo, a descontinuidade de Mohovic, que é o cara que descobriu essa aí. Ó, na passagem da crosta para o manto. Então, a descontinuidade de Mohovic vai estar mais ou menos aqui assim, ó. Vamos pensar aqui a crosta, tá? Então a crosta seria essa linha laranja bem externa. Aí eu teria um manto superior, um manto inferior. Aqui, ó. Tá? Beleza? Crosta. Vou colocar aqui, ó. Ó, desapareceu, safado. Crosta, tá? E a descontinuidade de Mohovic seria essa linha aqui, ó. E assim vai, tá? Vou puxar, vou colocar aqui, ó, M de Mohovic. Essa é a descontinuidade de Mohovic, beleza? Essa característica, olha só, entre 5 e 90 km de profundidade, a velocidade das ondas sísmicas primárias sofre brusca elevação. E aí que dá a entender que, bom, tem alguma coisa ali que muda, né? Então, Mohovic é o cara que descobriu isso, ó, tem as ondas sísmicas têm uma alteração, então deve ter alguma descontinuidade ali, alguma coisa se altera. E aí vem a ideia dessa descontinuidade existindo. Beleza? A gente vai ter a descontinuidade de Gutenberg. Essa aqui, ela vai ser entre o núcleo externo e o manto inferior. Então ela vai estar mais ou menos aqui assim, ó. Vou colocar um G de Gutenberg. E a gente tem a outra que é a de Lamham, que vai separar ambos os núcleos. Então ela vai estar mais ou menos aqui assim, ó. Claro, toda ela, né? Aqui assim, mais ou menos aqui assim, tá? Mas essa é a ideia. Então, as descontinuidades, elas existem. Cara, eu já vi aparecer em prova, tá? Já teve questões que trabalharam com essas ideias de descontinuidade, principalmente a de Mohovic, que é a mais importante, que é a mais famosa, entre o manto e a crosta terrestre. Show de bola? Bom, Chuchu, o que a gente pode finalizar, tá? Eu fiz aqui o que eu chamei de resumão, que é o seguinte: a gente vai ter
aqui na esquerda, aqui, bem aqui do meu ladinho aqui, ó, tá? Eu tenho aqui, ó, classificação química, que a gente falou até agora. Crosta continental, crosta oceânica, manto superior, manto inferior, núcleo externo, núcleo interno. Beleza? Então tá aqui. E os números aqui, ó, crosta continental, número 2, essa linha mais escura, crosta oceânica, aqui o manto superior, manto inferior, núcleo externo, núcleo interno. Beleza? Descontinuidades entre o núcleo, perdão, entre o manto e a crosta de Mohovic, de Gutenberg, tal, de Lerro. Acontece que essa é a composição química. A gente estava falando antes, a composição lá em silicatos aluminosos, não sei o que, o núcleo ferro e níquel e tal. Quando a gente está pensando na composição física, vou colocar aqui do lado, composição física, a gente está levando em consideração o estado físico em que cada estrutura se encontra. E aí o que acontece? A gente vai ter uma outra nomenclatura para algumas estruturas. Então o que acontece? Eu vou ter a tal da litosfera, tá? A litosfera, ela vai envolver, olha só, a crosta. Então vou colocar aqui, ó, números 1 e 2, crosta continental e crosta oceânica, beleza? Mais o manto superior. Então eu vou ter aqui o número 3. Isso aqui basicamente é a litosfera. Quando eu estou pensando essa estrutura aqui, ó, daqui até aqui, e aí pega lá a descontinuidade de Mohovic, eu estou pensando que a partir da ideia da composição física da estrutura interna da Terra é a nossa litosfera. E aqui tu tem que lembrar o seguinte, litosfera não é exatamente a mesma coisa que crosta, ela envolve o manto superior. Se eu for um pouquinho mais profundamente, vamos pegar aqui uma outra, vamos pegar um azulzinho. Bueno, aí eu vou ter abaixo da litosfera a chamada astenosfera. Beleza? Chuchuzito, te liga. A astenosfera é a transição entre o manto superior e o manto inferior. É aqui na astenosfera que a gente vai ter as correntes, vou colocar aqui, ó, correntes de convecção, os movimentos convectivos. É aqui na astenosfera. Não esquece, a convecção do manto se dá na astenosfera. Abaixo, vou marcar aqui, ó, a astenosfera, mais ou menos aqui assim, ó. Tá? Mais ou menos aqui assim. Certinho? Beleza, astenosfera. Aí eu vou pegar aqui, logo abaixo da astenosfera, eu vou ter a mesosfera, que nada mais é que o número 4, que é o manto inferior. Basicamente o manto inferior. Tá? Nessa área aqui, olha só, a mesosfera, manto inferior. Coloquei o número 4 para fazer a comparação com a questão química aqui. E lá, em profundidade, eu vou ter, por fim, a endosfera. A endosfera vai pegar o núcleo externo e interno. Então, isso aqui seria a endosfera. E aqui no meio eu não marquei, mas vou marcar agora com a mesosfera. Se eu estou levando em consideração aspectos físicos, beleza, litosfera, mais externa, astenosfera, convecção, mesosfera, endosfera. Elementos químicos, crosta, manto, núcleo. E as descontinuidades, obviamente. Show de bola? Bom, chuchuzitos, vamos para fazer aqueles nossos exercícios de final de aula. Deve estar com um calorão aqui no sul do Brasil nesse momento. Vamos lá. Olha aqui, ó. Peguei 4 questãozinhas, né, de boaça para a gente fazer. Primeiro da URGS 2024, recém-último vestibular. Pelo menos quando estou gravando a aula. Na coluna superior, abaixo, estão listadas camadas da Terra. Crosta, manto, núcleo. Divisão básica sobre os aspectos da divisão, da classificação química, né? 3, bonitinho. No inferior, a gente tem suas características. Tá aqui, ó.
vral, põe. Então vamos fazer a comparação. Formada por ferro e níquel, barbada, 3, núcleo. Tá? Partes continentais e oceânicas. Já marcamos a resposta aqui, né? É letra, já descartamos a B, C e D. Agora, com essa segunda aqui, partes continentais e oceânicas, crosta continental, crosta oceânica. Já descartei a letra E, então já marquei a letra A. Vamos ver se bate o resto. Responsável pela movimentação de placa tectônica. Onde é que se dão os movimentos convectivos? Manto, número 2, bateu, número 2 está aqui. Ponto de origem do magnetismo terrestre. É aonde o campo magnético se origina? Aonde? Magneto, meu galo. Aonde? 3, núcleo. Letra A. Barbadinha. Questão da URGS. O vestibular da URGS é difícil. Cara, não vou dizer que é uma barbada. Mas de vez em quando tem uma questão ali que é facilzinha. Essa aqui, né? Mais fácil que comer é gelatina. Exercício 2, a CAF. A Terra é dividida em diferentes camadas, temática da nossa aula, com características e composições distintas. Beleza, sobre a estrutura e a dinâmica interna da Terra, sinal alternativa. Atenção, querido aluno, olha só. É a incorreta, é a falciane, é a mentirosa. Fake news. Não esquece, apareceu na tua prova, tá? Apareceu na tua prova, tem que marcar incorreta, faz o que eu estou fazendo aqui, ó. Deixa em destaque, pinta. Para não esquecer, eu quero a falsa. Vamos lá. Letra A. A crosta terrestre ou litosfera. Crosta terrestre e uma parte do manto superior formam litosfera. Já está meio errado aqui. Mas vamos lá. Vamos dizer que está certa. É a camada mais externa da Terra. Tá, beleza. Formada por placas tectônicas. Crosta dividida em partes são as placas tectônicas. Massa. A crosta oceânica, que serve de base para os oceanos, ok, atinge uma espessura maior que a crosta oceânica, mais espessa que a crosta continental. Chuchuzito, já marcamos a letra A. Falciane está aqui, ó. Falciane. B. O núcleo é dividido em duas partes, núcleo interno e externo. Beleza. O campo magnético da Terra é formado a partir das características de composição, né? Lembra? Níquel e ferro, então estruturas metálicas se movimentando, formam um campo eletromagnético, massa. E a dinâmica do núcleo interno. Tá, certíssima. Não quero a certa, quero a falsa. Falsa é a letra A. C. As informações que se tem sobre as camadas internas da Terra foram obtidas por vias indiretas, beleza, como o estudo de abalos sísmicos, vulcanismo e das pesquisas de fundos oceânicos. Tá? Massa. Né? A gente vai ver isso quando a gente tiver aula sobre deriva continental, teoria das placas tectônicas, tectônica de placas. A gente vai ver que isso corroborou os estudos das camadas internas. Letra D. O manto é a camada intermediária entre o núcleo e a crosta. Beleza. Os materiais que compõem o manto em altíssima temperatura formam um magma, que basicamente é rocha derretida. Show. Que se movimenta através das correntes de convecção. Beleza. E movimenta as placas tectônicas por consequência. E dessa camada que provém as lavas que chegam à superfície quando ocorrem erupções vulcânicas. A diferença entre magma e lava: magma é rocha derretida no interior, no manto. Lava é quando esse magma extravasa, tipo Ivete Sangalo. Verdade. Foi. Letra A. Então a primeira foi A, a segunda é A. Terceira, olha aí, Cearazinho, Ceará do meu coração, que vive em mim. A investigação de algumas partes da estrutura interna da Terra ainda é desafiadora em virtude de fatores como elevadas pressões e temperaturas. Lógico, quanto mais no interior da Terra, maior pressão, maior temperatura. Sobre a estrutura interna da Terra, analisa as informações. Vamos lá. Letra A. A astenosfera. Opa. Chamou na chincha aqui, hein? A astenosfera. Divisão, classificação física das camadas internas. Lembra, Chuchu, que a astenosfera é a camada abaixo da litosfera. A gente falou, é a camada de transição. É a camada que se situa logo acima da crosta. Acima da crosta oceânica? Está em cima do oceano?
E possui um comportamento viscoso. Tá, isso sim. De modo a permitir a compensação isostática. Tá, compensação isostática sim. Compensação isostática, só para tu não te perder, é um equilíbrio que os continentes vão ter, que a crosta vai ter, melhor dizendo, sobre o manto ou sobre essa astenosfera. Então, naquelas áreas mais espessas que a gente falou, como por exemplo fugiu agora. Da Cordilheira dos Andes, que a gente usou como referência, ela é mais espessa. Então o continente vai entrar no equilíbrio isostático de boiar na astenosfera. Aqui, olha só, comportamento viscoso está certo, a questão da compensação isostática está certo. Agora, isso aqui, não, né? Completamente errado. Primeira falciane, já vamos tirar aqui, ó. 2. A descontinuidade entre a crosta e o manto é a de Morro, ou Morrowick, né? Morro para os íntimos. E uma de suas características é a mudança brusca de velocidade das ondas sísmicas. Pô, perfeito, 2 verdadeira. Já tirei aqui, ó. Não pode, ou é B ou é D. Depende da 3. A crosta, camada mais superficial da Terra, beleza. Possui uma espessura que varia entre 25 a 50 km nos continentes e 5 a 10 km nos oceanos. Claro, mas não foi exatamente esse número que tu falou na aula. Mas é tu entender que a crosta oceânica menos espessa que a crosta continental. 3 é verdadeira. Letra B. Melzinho na chupeta, né? Pimba. E vamos fechar com o quê? URGS de novo, mas agora uma véia. 2016. Olha aqui, ó. Júlio Verne, ao escrever Viagem ao Centro da Terra, trouxe para a ficção o conhecimento científico que estava sendo desenvolvido na época. Assim, a escolha da Islândia, lá no Atlântico Norte, como cenário para sua narrativa justifica-se pelas suas características geográficas, mas também pela sua posição na crosta terrestre. Considere as afirmações sobre a Islândia e sobre as camadas da Terra. A Islândia, primeiro, a Islândia é localizada em área de afastamento de placa tectônica, perfeito, eu tenho uma divergência de placa tectônica, assiste a nossa aula sobre limites divergentes, eu falei da Islândia, eu tenho uma separação entre a placa norte-americana e a placa euroasiática, e a Islândia está exatamente na meiuca. A partir de uma série de atividades vulcânicas, eu começo a ter a formação de uma ilha, que é a Islândia. Então, afastamento ou divergência, tá certo? Possui vulcões ativos, beleza. Áreas geotermais, show de bola. Né? Tu tem atividade geológica, mas não precisa ter atividade vulcânica em si. E uma falha que corta o país de norte a sul, que é mais ou menos isso aqui, ó. Tá, perfeito. A 1 aqui é verdadeira. A 1 é verdadeira. Beleza? A 1 é verdadeira, então já vou tirar aqui, ó. A B, a C e a D. E fácil. Vamos lá, próxima questão 2, afirmação 2. O manto localizado sob a crosta terrestre, abaixo da crosta terrestre, é fluido, mais ou menos, tá? Isso, mas a gente pode pensar que sim, né? Simplificando, em provas de vestibular às vezes simplifica. Se movimenta através de correntes convectivas, tá? Que se formam pela diferença de temperatura existente no interior do planeta. Núcleo mais quente, base da crosta, parte inferior da crosta, menos quente. Essa 2 aqui daria para marcar. A questão de ser fluido, beleza, dá uma pulga atrás da orelha, mas dá para dizer que sim, verdadeira. Então, letra E. Tá? A 3 é verdadeira. O núcleo, que apresenta uma parte interna sólida, núcleo interno sólido, beleza. A parte externa líquida. Se tu vai no pé da letra, então vai dizer que é líquido, né? Pastor, plástico. Mas, enfim, consideramos. É a camada mais quente da Terra. Tá, beleza. E estima que sua temperatura pode atingir 6.000 graus Celsius. Mas tu falou que era 5.000 no início da aula, professor. Cara, não te apega no valor. Se fosse 2 graus, aí tudo bem. Mas 5, 6, importa que é quente pra caramba. E tá certa. Afirmação 3, verdadeira. Quente, eu vou te dizer o que é. É esse lugar que eu tô gravando a aula aqui, que é assim, ó. Que calorão. Chuchuzito, olha aqui. Vou lá comer o resto da minha maçã. Te alimenta, te hidrata. Tá o teu ok ali embaixo.
E ó, uma baita sessão de estudos aí pra ti. Espero que tu tenha gostado, tá certo? Um beijo no teu núcleo mais profundo e até a próxima aula.